Boa noite, bem-vindos a mais uma transmissão aqui direto da redação da revista Carta Capital. A gente recebe hoje aqui o presidenciável Ciro Gomes, candidato pelo PDT. Ciro, obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, é um prazer muito grande. Estou falando aqui para um órgão de imprensa que é dedicado ao Brasil. Obrigado. A gente participam dessa entrevista o diretor de redação Mino Carta, os editores Rodrigo Martins e Fred Melo Paiva e eu, Sérgio Lírio. Antes de eu fazer a primeira pergunta, eu queria dizer que a gente vai transmitir esses primeiros 15 minutos da entrevista, para quem aí nos tá acompanhando. E a íntegra dessa conversa vai estar tanto na edição impressa da revista deste final de semana, que começa a chegar às bancas na sexta-feira em São Paulo, e também ao longo da próxima semana a gente também vai divulgar a íntegra da entrevista. Ciro, a gente obviamente tem vários temas para tratar, mas acabo de ler aqui o noticiário da sua participação num debate hoje de manhã em Brasília, e você teria dito que o PT é seu adversário. Então a pergunta, é isso mesmo? Não há mais conversa com esse campo e com o PT? É muito importante, e o fato de ser transmitido aqui permite a gente sublinhar, é que eu não trato desses assuntos. Eu sou perguntado por eles e é diferente. E, evidentemente, se eu sou candidato a presidente da República e o PT tem um candidato a presidente da República, nós somos, por definição, adversários. E é isso que eu disse, é um truísmo, uma bobagem, o que não quer dizer nem remotamente que eu sou inimigo. Ao contrário, quando o PT fez as coisas mais... Não digo o PT, a cúpula do PT fez as coisas mais inescrupulosas, embora seja da política, comigo, e eu vi uma certa militância se levantar muito aborrecida do meu lado, eu fiz uma carta pedindo calma, porque política a gente faz com o cérebro, não é com o fígado. E evidentemente que hoje haverá, daqui para frente, haverá uma tensão, porque a cúpula do PT fez essa opção, que na minha mente, assim, na minha humilde opinião, com todo respeito, é uma falta de respeito, é uma espécie de escalada de fraude contra uma imensa quantidade de brasileiros que de boa fé gostam do Lula, querem bem ao Lula, gostariam de votar no Lula para presidente da República, como eu fiz ao longo dos últimos 16 anos, sem faltar nenhum dia. Só que até as pedras do caminho razoavelmente informadas apostam, né, que o Lula não será dado a ele a chance de ser candidato, porque a lei da ficha limpa que ele pôs em vigor veda a candidatura de alguém que esteja condenado por corrupção em segunda instância. Se isso for verdade, evidentemente que a manutenção da candidatura do Lula, o registro, a tentativa de registro, é um esforço de manipulação da boa-fé da população, e amanhã, não é, se se consumar essa verdade que medianamente todo mundo acredita que seja verdadeira, que eles não deixarão ele ser candidato, vão lançar então o Haddad com a Manuela. E aí fica uma coisa meio sem graça, para falar aqui do ponto de vista, né, do jogo político, mas mais grave do que isso, eu acho isso um convite à nação brasileira a vir dançar na beira do abismo. Porque o que está acontecendo com o Brasil não é pouco grave, não, é muito grave. Mas, Ciro, você chegou a ser sondado como vice do Lula? Houve esse tipo de convite, não? Só para jogada. Né? Depois que eles fizeram, volto a dizer, não estou me queixando, estou falando sobre esse assunto, vocês estão me perguntando. Eu estou muito satisfeito, estou feliz, o jogo é assim que é. Eu tenho escrúpulos, mas não exige que ninguém tenha escrúpulos, né? E a minha militância ficou muito irritada, e eu tenho que manter isso frio, porque amanhã, se não for a mim que toque a honra de representar o novo desenho do campo progressista na disputa, eu vou atuar para a unidade. Eu não vou votar na direita brasileira, não vou fazer como a Marina que o PT empurrou para a direita, eu não vou. Portanto, calma, é o que eu estou pedindo às pessoas, vamos para cima, vamos ganhar deles e deixar as portas abertas para a gente fazer o que tem que ser feito pelo Brasil, que é encerrar essa agenda golpista, antipobre, antinacional, que o senhor Michel Temer e sua turma do PSDB, do PMDB representam. Mas sim, você está me perguntando, e é pela primeira vez, eu não costumo ser indiscreto com quem confia em mim, eu fui durante 48 horas bombardeado, não é, com convites, né, que foram feitos, e eu considerei um insulto. Francamente, eu já estava homologado como candidato do PDT, eu não represento o PT, eu discordo faz muito tempo da compreensão que o PT tem tido do Brasil. Acho que o PT não tem projeto de país, o PT aproveitou essa liderança extraordinária que é o Lula, e nunca nós não desenhamos nada institucionalmente no país, nada, nem os grandes avanços que o Lula fez em matéria de políticas sociais, nada disso foi institucionalizado. Política exterior também, né?
Mas a política exterior não foi institucionalizada também, né? O Lula foi uma passagem benfazeja, não tem a menor dúvida. Eu dou os números que a petezada nem sequer sabe, mas eu estava lá ajudando, né? O salário mínimo a poder de compra saltou de 76 para 320 dólares. Isso não é pouca coisa. Na minha terra, no Nordeste brasileiro, 7 em cada 10 pessoas... Mas uma política independente dos Estados Unidos tem a sua importância também. Não, tudo isso é muito importante, só que o que é que resultou de institucionalidade? O que é que foi apropriado para o conjunto da sociedade brasileira, que já não foi tudo desmanchado com menos de um ano de Temer? Não, sim, sem dúvida. Não, foi desmanchado. Por quê? Porque tem uma característica, Claro. assim, é duro falar de um amigo, porque o Lula para mim não é uma figura pública, é um velho companheiro, né, com quem eu mais tenho um acordo do que discordo ao longo de 30 anos. E me dói muito. Coisa que as pessoas não sabem também, eu estava nos Estados Unidos no dia que ele foi preso, pedi ao meu irmão para passar aquela madrugada com ele lá no sindicato. No dia seguinte comecei a levar grosseiras pancadas, porque estava ausente do Brasil, né? E quando eu voltei, pedi para visitá-lo, a juíza me proibiu, eu recorri ao TRF4, o TRF4 me proibiu, essas maluquices que o judiciário brasileiro tem feito, recorri ao STJ. E o STJ, não sei se por minha razão, admoestou a juíza e devolveu a ela a leitura da lei, que é quem escolhe a visita é o paciente, é o preso. Pois bem, até hoje eu não fui dignificado com o direito de me dirigir ao São Lula na sua prisão. E aí quando chegou na véspera, né, do por prazo... isso eu também, viu? Hein? Se é por isso, eu também. Só estou falando na resposta da pergunta dele, que eu fui convidado para serviço. Eu fui convidado depois que eu já estava homologado pelo PDT e depois que o PT já tinha feito tudo o que fez. Aquela coisa com o PSB foi absolutamente estranha, para falar uma palavra moderada, né? Portanto, agora nós vamos medir forças, né? Ô Ciro, por que te ofende tanto se você, sendo um vice do PT, você seria ungido a cabeça de chapa naquilo que você Porque eu não quer dizer que o Lula participo não vai de disputar? fraude. Isso E é uma mais, fraude. Você, num eventual governo, você seria o que você quisesse, um ministro da Fazenda. Sim, mas eu não ainda que quis você ser fosse já. vice. Mas quando eu vi as baboseiras acontecendo, eu cansei de avisar o Lula. Cansei de avisar o Lula. Tem artigo aqui na Carta Capital, eu escrevendo da roubalheira na Petrobras. Cansei de avisar. Eu não quis ser mais ministro do segundo governo do Lula, apesar de muito honrosamente ter sido convidado, não aceitei participar do governo Dilma, que na minha opinião foi um desastre. Estive com ela até o último dia em nome da democracia. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impedimento, porque o voto do impedimento, o camarada tem que ir lá e dizer sim. E eu consegui que alguns não fossem lá, mas consegui mais da metade que fossem lá e dissessem não. Só o Ceará fez isso. Percebe? Então, mas eu não participo de fraude. Isso que a cúpula do PT armou é uma fraude. As pessoas têm direito de ser respeitadas na sua dignidade. O próximo governo, se resultar exitoso disso, não dá certo. Percebe? Se o Haddad sair presidente por esse tipo de expediente, chega lá desse tamanho e não dá conta de resolver nenhum problema brasileiro, e essa crise vai absolutamente se agudizar. Mas não é fraude definir Deixa Lula eu tirar como... aqui um... Pronto. Puxa, obrigado. Desculpa. Muito interessante esse lance. Mas, em geral, os candidatos beijam as crianças. Sim, tal, sim. você, né? Cuida do bem-estar e do aspecto de um velho caquete. Não, nada de caquete. Ai de nós se um homem como você não existisse. Mas- É um sopro ainda de força imagino, na imprensa brasileira. Agora, digamos, não lhe parece fraude também determinar que, ainda que em segunda instância o Lula esteja preso, essa história da segunda instância não lhe parece uma fraude? Fraude não, mas é uma aberração jurídica. Porque o fraude é assim, todo mundo sabe dentro do PT que não vão deixar o Lula ser candidato. Apesar disso, estão excitando multidões para levar o registro do Lula, que será indeferido mais cedo, mais tarde, ou mais cedo ou mais tarde. E aí eles vão fazer um dedaço e vai indicar o Haddad candidato com a Manuela do PCdoB de vice. Sim, Todo mundo sabe disso. sim. Menos o nosso povo que está agarrado aí, entrando em ônibus, batendo na porta para receber, não tem vaga de desemprego, correndo do rapa nas cidades e tal. E é contra essa gente que se arma essa fraude.
Isto dito, vamos lá. Eu nunca deixei de afirmar que considero a sentença que condenou Lula injusta. Mas ela é uma sentença judicial. E dali eu também fui muito mal interpretado, inclusive levei um safanão do próprio Lula. Quando eu disse, olha, das duas uma, ou a gente entende que o país envolveu o judiciário organicamente nessa escalada de golpe, e no caso a reação é outra, me propus a juntar um grupo de juristas, nem gosto de lembrar isso não, porque paguei muito caro por isso. Havia uma enorme condicional que eles desconsideraram para me desqualificar. Ou você acredita no judiciário e recorre. O caminho que o Lula escolheu foi recorrer ao judiciário. Quem inventou a lei da ficha limpa, eu era deputado. Isso é o problema, é o petismo. Sabe o petismo, essas demagogias e tal? Esse Cabo Daciolo, meu ilustre opositor, foi eleito pelo PSOL, que é o petismo de raiz. Então é o seguinte, qualquer coisa vai. Então, o Brasil tem uma perversão que é dar 4 hierarquias jurisdicionais ao crime comum. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Então, no Brasil, você dá 4 graus de jurisdição ao crime comum. E aí fica os prazos de cágado e a impunidade acaba sendo o prêmio, especialmente de quem pode contratar bons advogados e tal. Então o PT, mais a cúpula da nossa igreja, né, resolve criar uma aberração que é estabelecer consequências irreparáveis ao meio do processo jurisdicional. E deu-se o pomposo nome de Lei da Ficha Limpa. Também já paguei por isso, porque eu sou ficha limpa. Tenho 38 anos de vida pública, nunca respondi por nenhum mal feito, nem para ser absolvido. Portanto, longe de mim estar defendendo a impunidade, seja de quem for. Pelo contrário, eu fui processado pelo Eunício Oliveira, fui processado pelo Michel Temer, fui processado pelo Renan, não. Fui processado pelo Eduardo Cunha, enfim, já fui processado lá atrás pelo Questia, já fui processado pelo Dória, tudo fazendo o quê? Defendendo algum interesse meu? Não. Denunciando as mazelas dessas pessoas para exercitar minha vocação republicana e popular. Pois bem, eu, na data, falei ao Zé Eduardo Cardoso, meu irmão, você já viu que aberração vocês estão fazendo? Vocês vão estabelecer uma punição na onda aí de opinião, etc, etc, não é? Moralista, não sei o que, então vocês vão estabelecer uma punição ao 2º grau de jurisdição. Isso é uma aberração inominável, vai começar a acontecer por aí fora, tribunais de contas manipulado politicamente, tirar os direitos políticos de uma pessoa, isso é muito grave, pô. Tal, fui opinião vencida. No Natal, eu era deputado. Votou-se no Congresso Nacional quase por unanimidade. O que alcançou o Lula? Essa lei que ele fez. É ele que fez, ele que sancionou, ele que animou essa lei. Aí o seguinte, o Tribunal Regional, por unanimidade, determina a culpabilidade e agrava a pena. Qual é o caminho para quem escolheu o itinerário recursal? STJ. Porém, a peste vamos dizer, da irreparável consequência da inelegibilidade está escrita. Escrita, sim, ironia das ironias do destino, escrita pelo governo Lula. Bom, desde o começo, desde quando começou a se desenhar, começaram a se desenhar as candidaturas possíveis, você teve uma atitude contrária à candidatura do Lula. Claro, porque eu considero que essa confrontação PSDB-PT, a partir de São Paulo, já passou a um desserviço grave ao país. E a projeção disso para o futuro reativa ou bota brasa nessa fogueira dessa crise para sempre. Eu, francamente, não acho que o PT possa passar assim, sem dar nenhuma satisfação ao povo brasileiro, de que foi a imprudência do Lula que nomeou a Dilma. De que foi o exercício da justíssima, merecidíssima popularidade do Lula, que inacreditavelmente fê-lo escolheu Michel Temer para vice. E eu não estou falando isso hoje, não. Mas ele teria eu falei na época, publicamente. Ele teria alguma alternativa de conseguir governar sem ter um entendimento com o PMDB? Sim, claro que sim. O primeiro governo, que foi disparado o governo mais útil para o Brasil, mais transcendentalmente importante, ele resistiu a todos os aconselhamentos dos pragmáticos do PT. Na época eu me lembro, participei das discussões. Porque era o PMDB entrar por uma porta e eu saí pela outra.
Não o PMDB, é a quadrilha Sim. que tomou conta do PMDB. Mas se você tivesse feito Então, acordo o primeiro com o mandato do Centrão, Lula, por exemplo, o primeiro mandato do Lula foi feito ele resistindo. Quando houve a escalada do golpe, que já começou ali no Mensalão, eu estava todo dia 7 da manhã lá para ajudar e nós fizemos uma aposta inversa. Nós apostamos na opinião pública. Eu vim aqui destacado pelo Lula mobilizar os sindicatos, organizamos os estudantes e partimos para o enfrentamento e ganhamos. Eu me lembro o velho Márcio Tomás Baixo, que não está mais entre nós, pelas tantas traz um recado do Fernando Henrique, que se o Lula anunciasse que desistia da reeleição, eles desarmavam o conflito. E o Lula balançou ali, porque o Márcio Tomás Baixo era um dos principais conselheiros dele, e eu levantei a voz. Eu não choro por Márcio Tomás Bastos não está Não, mais. eu tenho saudade do amigo. Estou só falando que ele levou essa proposta Não indecente. consigo cair em lágrimas. Ele levou essa proposta indecente. E eu disse, é o contrário. O contrário, aquela hora era muito nervosa. É o contrário, se o Lula anuncia que não é mais candidato, ele está no chão amanhã. Isso é uma irresponsabilidade, nós temos que ir para cima dessa gente, não sei o que, papai e tal. Felizmente o Lula arbitrou em favor da minha tese. E eu já servi ao Brasil sob a liderança de Itamar Franco. Itamar Franco também não concedeu. Eu me lembro bastante bem, chantagem violenta, acusação de corrupção contra o Argrives, que era o braço direito do Itamar. Itamar afastou o Argrives, pediu preferência na apuração, e o Argrives foi declarado inocente, ele trouxe ele de volta desagravado. Ora, isso aí foi feito, não foi a serviço de projeto nenhum, foi feito a serviço do plano de poder do PT. Eu queria pedir desculpas aqui, a gente está encerrando essa transmissão aqui ao vivo. Quem quiser acompanhar, obviamente, depois, relembrando, a íntegra da entrevista vai estar na edição impressa da Carta Capital deste fim de semana e também depois esse vídeo, na sua completude, também estará no nosso site. Então, acompanhem mais tarde. Agradeço quem nos acompanhou até agora e boa noite. Boa noite.